Salve, salve, galerinha! Estamos juntos mais uma vez para outra aula online. Hoje nossa aula iniciou com essa dancinha exótica em comemoração ao fim do nosso curso de funções inorgânicas. Obrigado por ter me acompanhado aí nesses momentos agressivos e selvagens, ok? Galerinha, essa é a segunda aula na parte de óxidos e eu trago para você hoje então o restante das classificações que nós podemos fazer para os óxidos. Eu chamei essa aula de aula 2, né, ou parte 2, e efetivamente hoje nós estamos aí fechando esse módulo das funções inorgânicas, ok? Bom, galera, o início dessa aula nós vamos agora fazer aquela segunda divisão. Na aula anterior, nós fizemos aí a classificação dos óxidos não metálicos, que são os óxidos de caráter molecular. Hoje nós vamos trabalhar, então, com os óxidos iônicos, né? Ou metálicos. Galerinha, perceba que eu coloquei iônicos entre aspas, porque nem todo óxido metálico ele vai ter caráter efetivamente iônico. E eu vou procurar deixar isso mais claro para vocês durante o andamento da nossa aula. Então, por enquanto, vamos entender assim. Os óxidos, entre aspas, iônicos, são aqueles óxidos em que o acompanhante do oxigênio é um metal. Bom, nesse caso, nós teremos a possibilidade de classificar esse óxido em dois grupos comportamentais. Ele poderá ser um óxido básico ou um óxido anfótero, que eu vou te apresentar no segmento da nossa aula. O que seria um óxido básico? De forma muito semelhante ao que vimos para os óxidos ácidos, nós teremos agora para os óxidos básicos. São óxidos que, ao interagirem com a água, vão formar a base correspondente. Obviamente, se eu colocar esse óxido frente a um ácido, ele vai atuar como uma base e vai reagir formando sal e água. Então tá aí, um óxido básico, né, apelidado de óxido alcalino, é aquele óxido que ao reagir com a água se converte a uma base. E ao reagir com o ácido vai formar sal e água. Moçada, concorda que ao pensar numa base, nós temos que pensar num composto iônico. E por isso os óxidos básicos, ele tem que ter efetivamente um caráter iônico. Bom, deixa eu te mostrar aqui alguns exemplos e vamos perceber como essas reações ocorrem. Eu coloquei como exemplo aqui o óxido de potássio, óxido de sódio, óxido de cálcio e óxido de bário. Perceba que eu não estou fazendo uso daquela nomenclatura geral em que a gente fala monóxido de dipotássio. Daqui a pouco eu vou te mostrar que no caso dos óxidos metálicos, nós temos a opção, né, de usar uma regra de nomenclatura em que você simplesmente fala óxido mais o nome do metal que acompanha o oxigênio, com a possibilidade de citar ou não o NOx desse metal, caso ele tenha o NOx variável. Queria que você observasse nesses óxidos que eu coloquei como exemplo, que eles são óxidos da família 1A e 2A, alcalinos e alcalinos terrosos. Nós sabemos que essas duas famílias são as duas famílias mais eletropositivas e carregam consigo aí a possibilidade desses metais estabelecerem efetivamente ligação iônica, ok? Inclusive, eu vou colocar uma observação para vocês aqui. A maioria dos autores consideram óxidos efetivamente iônicos se eles forem formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Na verdade, o que nós temos aqui é uma garantia. Quando você tem um óxido da família 1A e 2A, por essa alta eletropositividade desses metais, vai garantir aí que a nossa ligação química efetivamente é iônica. Sem contar que nós vimos que as bases que são solúveis são as bases da família 1A, 2A, menos berílio e magnésio. Portanto, esses óxidos, ao interagirem com a água, vão formar bases que são efetivamente solúveis e, portanto, que vão manifestar de forma efetiva o caráter básico, ok?
Vamos então dar uma observada agora nas reações? Tomamos como exemplo então o óxido de potássio. Bom, se ele cair frente à água, nós teremos a formação então do hidróxido de potássio. Óxido mais água está formando uma base. Se esse óxido for colocado frente a um ácido, ele vai atuar como se fosse uma base, fornecendo o cátion e formando sal e água. Perceba que o potássio veio do óxido e o Cl- veio do ácido. Então temos aqui uma reação óxido mais ácido, dando sal e água, manifestando assim o caráter básico dessa substância. Ok? Mais um exemplo, a clássica cal virgem, né? Muito utilizada em questões de cotidiano para neutralizações. Então, se a cal virgem entra em contato com a água, ela vai virar a cal hidratada. Lembrando que a cal virgem é o óxido de cálcio e a cal hidratada é o hidróxido de cálcio. Uma reação clássica dentro da química. Se essa cal for colocada, por exemplo, para neutralizar ácido sulfúrico, nós teremos o fornecimento do cálcio vindo do óxido e do íon sulfato vindo do ácido, para formar o sal sulfato de cálcio. Essa é a parte, então, reacional que nós temos para um óxido alcalino, também conhecido como óxido básico. Bom, galerinha, como eu já mencionei, no caso dos óxidos metálicos, aí não é só para os básicos, todos os óxidos metálicos, nós teremos uma opção, inclusive mais empregada nas provas, de colocar a nomenclatura simplesmente citando óxido de, nome do elemento ou cátion que acompanha o oxigênio, mais o NOx, com aquela regra clássica que nós vimos nas bases e nos sais, que eu vou citar esse NOx em algarismo romano, se o elemento em questão for de NOx o quê? Variável. Sempre importante a gente lembrar quais são os elementos que têm NOx fixo, ou seja, aqueles que nós não deveremos então fazer a citação do NOx. 1A é a prata mais 1, 2A, cádmio e zinco mais 2 e o alumínio mais 3. Ok? Vamos fazer alguns exemplos para aplicar essa regra, volto a insistir, que é uma regra exclusiva para óxidos metálicos. Bora lá. Exemplos, temos o primeiro aqui, Ni2O3, níquel. Níquel não está na listinha dos elementos de NOx fixo. Então eu vou ter que falar o NOx dele. Então nós temos aqui óxido de níquel 3. Tudo bem, gente, o NOx aqui do oxigênio é menos 2, né? Então o níquel aqui está assumindo NOx mais 3. Lembra daquela possibilidade que nós tínhamos para as bases? Caso você saiba quais são os possíveis NOx para o elemento variável, você pode usar oso para o menor NOx e ico para o maior NOx. Então eu teria a opção aqui, como o níquel ele pode ter NOx mais 2 e mais 3, sendo mais 3 o maior NOx, eu teria a possibilidade de utilizar ico. Então eu poderia dizer aqui também óxido niquélico. Tá? Essa terminação ico caracterizando o maior NOx que o níquel pode assumir, que é mais 3. Outro exemplo, cobre. Nesse caso, o cobre está assumindo aqui o NOx mais 1. Então, nós temos o óxido de cobre 1. Como 1 para o cobre é um menor NOx, eu poderia fazer uso do oso. Esse é o óxido cuproso. Ok? Se fosse o maior NOx, a gente usaria cúprico. Nesse caso, nós temos o óxido cuproso. O ferro, que é clássico, né, pode assumir NOx mais 2 e mais 3. No caso aqui, ele está assumindo NOx mais 2. Então, nós temos o óxido de ferro 2. Sendo menor NOx, eu poderia também, de uma forma opcional, usar óxido ferroso. Ok? Vamos agora para exemplos em que o NOx é fixo. Cálcio da família 2A, óxido de cálcio. Potássio, família 1A, óxido de potássio.
E finalmente, o alumínio com o NOx mais 3 fixo, né? Nós vamos falar óxido de alumínio. Galera, nada impede de você fazer uso da regra geral para óxido. Por exemplo, nesse caso aí, você falar trióxido de dialumínio. Mas não é muito utilizado essa regrinha geral quando se trata de óxidos metálicos, ok? Então, nós temos aí uma opção de nomenclatura para os óxidos metálicos. Galerinha, a outra opção de classificação que nós vamos ter para os óxidos metálicos é a classificação como óxido anfótero. O anfoterismo é a duplicidade de comportamento que uma substância vai manifestar frente a um ácido ou a uma base. Perceba, o que é um óxido anfótero? É um óxido que, frente a um ácido, vai se comportar como uma base. Frente a uma base, vai se comportar como um ácido. Bom, a parte reacional é bem simples. O óxido anfótero, ele não vai reagir com a água. Então, na água, como vimos no caso do óxido ácido e básico, que interagem para mostrar o seu caráter, o anfótero, como ele tem essa duplicidade de caráter, ele não vai reagir com a água. Mas frente a um ácido, de preferência forte, ele vai formar sal e água. Significa, então, que ele atuou como se fosse uma base. Frente a uma base, também de preferência forte, nós teremos aí a reação formando sal e água, mostrando que, nesse caso, o mesmo óxido teve um comportamento como se fosse um ácido. Gostaria de mostrar isso para você, então, em relação aos exemplos, ok? Bom, existem alguns metais, e eu citei alguns aqui para vocês, são eles: o ferro, o estanho, chumbo, antimônio, arsênio, cromo, e até existem outros metais que eles vão manifestar no formato de óxido anfótero. No entanto, nós temos casos interessantes, por exemplo, eu até vou mostrar mais à frente para vocês, o cromo mais 2, ele é um óxido, ele forma óxido de caráter básico. O cromo mais 3 forma óxido de caráter anfótero. Então, para não ficar decorando qual é o NOx daquele metal que vai manifestar o anfoterismo, as provas de vestibular, de uma forma geral, elas escolheram 2 óxidos anfóteros para ser os representantes dessa classe de óxidos. Então, nós, na verdade, vamos lembrar desses 2, o óxido de zinco e o óxido de alumínio. Lembrando que zinco e alumínio possuem NOx fixo, né? Então, esses são os únicos óxidos formados por esses respectivos elementos. Galerinha, sendo um pouco mais claro com vocês, os 2 óxidos importantes que manifestam o anfoterismo e que temos que lembrar é o óxido de zinco e o óxido de alumínio. Apesar de saber que outros elementos têm a possibilidade de formar óxidos anfóteros, ok? Bom, gostaria de te mostrar as reações que ocorrem usando o óxido de zinco como exemplo. Vamos lá. Óxido de zinco, ao interagir com a água, nós não vamos observar reação. Então, nesse caso, óxido de zinco, sendo anfótero, não reage com a água. No entanto, se eu colocar esse mesmo óxido de zinco na presença do ácido clorídrico, nós teremos a formação do cloreto de zinco e água. Perceba que o ácido fornece o ânion, então ele forneceu Cl-, e a base ela fornece o cátion. Nesse caso, o óxido atuando como base está fornecendo o cátion zinco 2+. Nesse caso, então, nós temos o óxido atuando como uma base. Perfeito? De boa, galerinha? Tranquilo? Bom, gostaria de fazer exatamente a mesma coisa, só que agora nós vamos simular a reação do óxido de zinco com uma base. Então, eu vou repetir, a reação dele com a água não ocorre.
tá? Isso é uma característica dos óxidos anfóteros. No entanto, eu coloquei o mesmo óxido agora na presença de uma base. Percebam que quem vai fornecer o cátion é a base. Então, o cátion do meu sal é o K+. E agora, o zinco, vindo do óxido, ele está compondo o ânion do meu sal. ZnO2 2-. Esse ânion ele é conhecido como zincato. Não é comum nas provas tradicionais nós termos aí sais com a formação de metais no ânion, né? Nós citamos aí na nossa aulinha de sais os dois mais importantes que você tem que lembrar, que é quando você tem os elementos de transição cromo e manganês. Mas nós temos a possibilidade de formação de ânions com outros metais, e são exatamente esses metais que vão manifestar a possibilidade da ligação química não ser efetivamente iônica, ser uma ligação que ela tem um caráter parcialmente iônico, parcialmente molecular. Isso acontece com zinco, com alumínio e com esses outros metais que foram citados aí nessa tela, ok? Galera, o mais importante que eu gostaria que você tirasse desse conceito nem é saber fazer a reação, mas perceber o comportamento do óxido de zinco frente a um ácido forte e o comportamento dele frente a uma base forte. Ele reagiu formando sal e água. Observem que o sal formado, obviamente, não é o mesmo, porque quando ele comportou como base, o óxido forneceu cátion. Quando ele comportou como ácido, ele forneceu o ânion durante a reação. Gente, olha que interessante o momento, então, que nós chegamos da nossa matéria, tá? Juntando a primeira aulinha com essa. Lembra de eu dizer que a principal classificação para os óxidos é a questão comportamental. Enquanto comportamento, os óxidos podem ser ácidos, básicos, neutros ou anfóteros. Qual é o princípio que você vai utilizar para estudar essa matéria? Óxidos moleculares, ele pode ser ácido ou neutro. Você vai decorar os neutros, NO, CO, N2O, e os demais óxidos moleculares nós trataremos como ácidos. Aqui nos óxidos metálicos nós vamos fazer algo semelhante. Nós vamos lembrar dos dois óxidos anfóteros principais, o de alumínio e o de zinco, e os outros óxidos metálicos, eles terão tendência a ter comportamento o quê? Básico. Eu mencionei tendência porque você viu que alguns metais poderiam manifestar esse anfoterismo, mesmo não sendo o alumínio ou o zinco, ok? Então esse é o princípio que nós vamos utilizar então para estudar a nossa matéria dentro dessas classificações. Gostaria de te apresentar também, eu chamei aqui de outras classificações, as classificações que a gente chama de classificações estruturais. Por exemplo, nós temos a possibilidade de um óxido ser duplo ou salino. O que é um óxido duplo ou salino? São compostos iônicos que apresentam 3 átomos de um determinado metal, que eu vou chamar de Me, e 4 átomos de oxigênio. Percebam então que o óxido duplo, ele tem esse termo salino exatamente para lembrar que os sais, ele tem caráter iônico, tá? Então nós vamos ter um óxido de caráter iônico com uma fórmula meio que padronizada, Me3O4. Tudo bem? O Me fazendo o papel do metal. Por que essa terminologia duplo? Porque esses óxidos eles têm a possibilidade de se dividirem em 2 óxidos diferentes. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos. Olha lá. Fe3O4. Observe que se você calcular o NOx do ferro aí, você vai encontrar o NOx fracionário. Porque você lembra, o ferro tem NOx variável, pode ser mais 2 e mais 3. Só que esse óxido duplo, ele é a combinação de óxido com NOx mais 2 e NOx mais 3. Por isso, se você calcular o NOx, vai parecer estranho, você está calculando o NOx médio, né? Você vai encontrar um NOx fracionário, que seria a combinação do NOx mais 2 e 3. Bom, então tá aí. Esse tetróxido de triferro,
ele pode se dividir no óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Por isso o nome óxido duplo. Cuidado para não confundir com anidrido duplo, que nós vimos na aula anterior, que são óxidos moleculares que, ao se combinarem com a água, formarão dois ácidos, ok? Bom, outro exemplo, Pb3O4, tetróxido de trichumbo, ele vai dividir aí nos dois óxidos de chumbo possíveis, o óxido de chumbo 2 e o óxido de chumbo 4, tá? Aí você tem o 2 na frente do PbO por uma questão de balanceamento da estrutura. Mais um exemplozinho, manganês pode apresentar aí na estrutura Mn3O4, podendo se dividir no óxido de manganês 2 e o óxido de manganês 3, semelhante ao que aconteceu com o ferro. Muito lindo, galera. Outra classificação para óxidos que eu gostaria de mostrar, do ponto de vista estrutural, são os peróxidos, tá? Os peróxidos é uma classe de óxidos que vai apresentar um grupo funcional que é o O2 2-. Seria dois oxigênios ligados entre si. Nesse caso, o oxigênio, então, vai manifestar o NOx, o quê? -1. Então, o pessoal gosta muito de definir peróxidos como sendo óxidos em que o oxigênio vai manifestar NOx -1. Perceba o grupo funcional para os peróxidos, né? Você vai desconfiar que é um peróxido na hora que você vê a estrutura terminando em O2 2-. Detalhe importante, tá, gente? Os peróxidos são substâncias formadas com elementos da família 1A, 2A, zinco, prata e o hidrogênio. Eu vou falar sobre o hidrogênio na sequência, mas perceba então que os peróxidos, com exceção do hidrogênio, ele é formado por metais de inox fixo, tá? Então, com exceção da água oxigenada, que nós teremos um composto molecular, todos os demais peróxidos, eles são metálicos, portanto, com tendência de ter o caráter o quê? Iônico, né? E são formados por elementos de inox fixo. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos? Nós temos aqui como exemplos peróxido de potássio, peróxido de sódio, peróxido de cálcio, peróxido de bário e peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, substância que na presença de luz pode decompor, formando água mais meio de O2, né? Como eu já mencionei, é o único peróxido de caráter molecular. Eu até coloquei em cor diferente para dar esse destaque. Como professor, eu, mortal, vou olhar para essas estruturas e saber que ele é um peróxido. Galera, observe que em todos esses casos, nós começaríamos o cálculo do NOx aqui pelo elemento de NOx fixo. Então, por exemplo, tome como referência CaO2. Cálcio é mais 2. Então, obviamente, os dois oxigênios juntos estão assumindo NOx -2. Então, cada oxigênio está com NOx -1, o que faz dele um peróxido, ok? Os peróxidos são compostos de caráter iônico, e obviamente eu estou tirando a água oxigenada, que seria uma exceção. E como compostos iônicos, eles vão ter comportamentos o quê? Alcalinos. Então, eles vão se comportar muito semelhante aos óxidos básicos, ok? Inclusive, na parte reacional, gostaria que você ficasse atento a esses detalhes. Por exemplo, se eu colocar um peróxido frente à água, nós teremos a formação da base mais água oxigenada, ok? Então, vamos lá. Peróxido mais água daria a base correspondente mais água oxigenada. Só lembrando, gente, que essa reação poderia ser escrita de uma forma diferente. Eu poderia escrever água oxigenada como água mais meio de O2, cortar uma água de um lado com a outra, e aí a reação ficaria escrita assim, K2O2 mais água
dando KOH mais O2, tá? Que seria exatamente a mesma coisa. Como nós temos uma substância de caráter básico, se eu colocar ela na frente, então, de um ácido, ela vai se comportar como uma base, formando sal e água. Só que detalhe, formaria água se fosse um óxido básico. Como é um peróxido, nós teremos a formação da água oxigenada. Então, em termos reacionais, você percebe que o peróxido tem o mesmo comportamento de um óxido básico, ok? Mais um exemplo, olha lá. Peróxido de cálcio. Se entrar em contato com a água, forma a base correspondente mais água oxigenada. Se ele entrar em contato com o ácido, formaremos sal e água oxigenada. Então, reações muito análogas ao que ocorreu com os óxidos básicos, com a diferença de, em vez de formar água no produto, termos a formação do peróxido de hidrogênio. Ok? Gente, uma última classificação estrutural seria os superóxidos. Incidência muito pequena nas provas, mas assim, seria quase uma repetição dos peróxidos, com a diferença que agora o oxigênio ele vai ter um NOx médio menos meio. Nós teremos agora como grupo funcional aqui o O4 2-. O4 2- significa que cada oxigênio, então, ele tem NOx menos meio. Essas substâncias são mais restritas ainda e elas só são encontradas com elementos dos alcalinos e alcalinos terrosos, família 1A e 2A, ok? Queria mostrar para vocês alguns exemplos, né? Tá aqui, K2O4, Na2O4, CaO4, BaO4. Como é que ficaria a nomenclatura? Superóxido de potássio, superóxido de sódio, de cálcio, de bário. Galera, um comentáriozinho, algumas provinhas, algumas questões colocam essas estruturas no seu formato simplificado. Isso vale tanto para os superóxidos quanto para os peróxidos. O que não é correto, porque nós teríamos que caracterizar o grupo funcional dessas substâncias. No caso dos peróxidos, é o O2 2-, para que o oxigênio assuma o NOx-1. No caso dos superóxidos, é o O4 2-, para o oxigênio assumir o NOx meio, ok? Perceba que agora nós podemos dizer que todos os superóxidos são de caráter iônico e vão manifestar comportamento o quê? De base. A reação é praticamente a mesma que acabamos de ver para os peróxidos, só que agora nós teremos a sobra de mais oxigênios, tá? Então, vou fazer com vocês mais uma vez o exemplo usando o potássio. Superóxido de potássio. Como seria a reação dele com a água? Teríamos a formação de água oxigenada mais O2. Se ele cair frente a um ácido, formará sal, água oxigenada mais O2. Superóxido de cálcio. Ao entrar em contato com a água, formaremos a base correspondente, água oxigenada mais O2. Em contato com o ácido, forma sal, água oxigenada mais O2. Galera, se nós então fizermos agora uma comparação entre um óxido básico, peróxido e superóxido, nós vamos ver uma semelhança. Eles são iônicos, formados por metais. Ao entrar em contato com a água, o óxido forma a base. O peróxido forma a base mais água oxigenada. O superóxido forma a base mais água oxigenada mais O2. O óxido básico, ao reagir com o ácido, forma sal e água. O peróxido forma sal, água oxigenada. E o superóxido forma sal, água oxigenada mais O2. Muito bacana, muito lindo. Como eu havia dito para vocês anteriormente, óxidos é uma matéria que tem riqueza de muitos detalhes. Tem que estudar com bastante cuidado.
Moçada, a última coisa para a gente encerrar essa aulinha nossa, eu queria chamar a atenção para o comportamento do cromo. A gente falou muito do cromo na nossa aulinha de ácidos, na nossa aula de sais, tá? O cromo é da 6B, manifesta as possibilidades de inox 6, 3 e 2, né? Nós vimos lá. E aqui acontece uma coisa bem interessante. Quando o cromo está com inox mais 6, ele vai ter um caráter molecular e, portanto, vai formar um óxido ácido, tá? Essa foto que aparece, esse vermelho bonito aí, é o ácido crômico. Se você pegar o óxido crômico e acrescentar uma água, você vai formar o ácido crômico, que vimos em aulas anteriores, ok? Então, com NOx mais 6, o pessoal até brinca assim, com NOx alto, o mesmo Azinho de alto é o A que você vai lembrar de óxido ácido. Com NOx mais 3, o cromo ele manifesta um caráter que não é iônico, mas também não é efetivamente molecular. Então, o óxido de cromo 3, ele é anfótero, tá? Um óxido que, nas condições ambientais, ele é sólido, né? E apresenta essa cor, essa tonalidade verde bem bacana que aparece aí para você. E, finalmente, nós temos o cromo com NOx mais 2, que aí sim assume um caráter iônico. E é um óxido de caráter básico. Ou seja, se ele entrar em contato com a água, ele vai formar a base correspondente, que seria o hidróxido de cromo 2. Perceba então que o cromo ele vai ter essa característica de se manifestar em 3 formatos, cada um deles dentro de uma das classificações dos óxidos. Queria que você ficasse bem atento com esse caso especial, porque ele aparece em algumas provas. Então, o cromo com NOx mais 6, ele vai formar óxido ácido. Com NOx mais 3, intermediário, ele vai formar óxido anfótero. E com NOx mais 2, ele vai formar um óxido básico, ok? Moçadinha, é com muito prazer, né, e satisfação que eu encerro com vocês hoje essa aventura que tivemos aí estudando as funções inorgânicas. Em alguns momentos de nossas aulas eu citei que as funções inorgânicas, elas são uma parte da química geral que gera muita dificuldade para os alunos de uma forma geral. É uma das partes que vai te dar embasamento teórico para estudos em outras áreas da química, seja na fisicoquímica, seja na própria química geral, quando você estuda as reações inorgânicas, as questões ambientais, né? E, inclusive, em alguns momentos da química orgânica, tá? Então, espero que você tenha aproveitado esses momentos que nós passamos juntos. Peço mais uma vez, me ajude a espalhar um pouco de química nesse ambiente selvagem e hostil que nós temos aí. Espero poder ter contribuído com vocês nesses momentos e te espero para o nosso próximo curso, né? Estou aí abrindo pesquisa para ver qual é a próxima matéria que estaremos trabalhando juntos aqui nas nossas aulas online. Fica com Deus, fica na paz e te espero lá no meu canal. Quem não se inscreveu ainda, vai lá, inscreva-se, coloca lá a notificação do sininho para você receber as novidades que eu estarei postando nos próximos momentos. Beijo no coração e até a próxima. Música